Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma conversa aprofundada aqui no The Deep Dive. Hoje o nosso foco é uma mudança, olha, gigantesca e para muita gente inesperada, que redesenhou o mapa do cristianismo global no século XX. Não é só uma questão de mais fiéis, sabe? É uma verdadeira reviravolta no centro de gravidade dessa fé. Exatamente, e a gente está se baseando bastante, né, num capítulo do livro História do Cristianismo, do Bruce L. Shelley, que se dedica a destrinchar essa tal mudança para o sul global. E a nossa missão aqui é tentar entender essa migração do eixo cristão para a África, Ásia e América Latina. A gente quer descobrir o que caracteriza esse, digamos, novo cristianismo, que surgiu com tanta força. É uma força impressionante mesmo. E só para dar uma ideia do impacto, sabia que hoje, a cada domingo, tem mais anglicanos participando de cultos na Nigéria do que em todas as igrejas episcopais e anglicanas da Grã-Bretanha, Europa e América do Norte, juntas. É um dado chocante, né? Mostra bem a escala da coisa. É um exemplo impressionante dessa transformação. Ok, vamos tentar desempacotar isso. A dimensão dessa mudança é realmente, assim, avassaladora. Os números falam por si. Em 1900 só uns 10% dos cristãos do mundo viviam no que hoje a gente chama de sul global. Aí, no início do século XXI, bum, esse número saltou para, no mínimo, 70%. É uma inversão completa, né? Uma mudança demográfica brutal. Tem um acadêmico, Philip Jenkins, que descreveu isso de um jeito bem visual. Ele disse que o cristianismo meio que adquiriu um formato de pera. Formato de pira? Como assim? Com a base, sabe, o peso maior agora firmemente estabelecido no sul global, a gente está falando de números como, olha, uns 480 milhões na América Latina, 360 milhões na África, 313 milhões na Ásia, isso no começo dos anos 2000, né? E no norte? Contra uns 260 milhões na América do Norte. A diferença é gritante. E isso não são só números abstratos jogados no ar, tem consequências bem concretas, imagino. Você tinha mencionado aquela conferência anglicana. Sim, exatamente. A Conferência de Lambeth, de 1998, aquilo foi um marco. Ali ficou muito visível o peso político dessa nova maioria. Os bispos da África, da Ásia, da América Latina, eles eram maioria e defenderam posições, assim, teológicas e morais mais conservadoras, sabe? Que bateram de frente com o pessoal do norte, né? Pois é. Entraram em choque com as visões mais liberais que predominavam na Europa e na América do Norte. O Jenkins até viu isso como um sinal claro. Ele disse, tipo, o ex-império contra-ataca, no sentido de que as antigas colônias agora estavam ditando os rumos, né? Então, o fascinante aqui não é só onde os cristãos estão, mas quem eles são e como eles vivem essa fé. Parece que a mudança vai bem além da geografia. Sem dúvida nenhuma. Não é só uma transferência de gente, mas uma alteração, assim, profunda no centro cultural e teológico do cristianismo. O Jenkins chega a sugerir que, fora do Ocidente mais secularizado, a religião estava ressurgindo como uma força motriz mais poderosa nos assuntos globais do que as ideologias seculares que dominaram tanto o século XX. E a África parece ser um epicentro importante desse crescimento, correto? Particularmente. O continente africano foi de mais ou menos 9% de cristãos em 1900, o que dava uns 10 milhões de pessoas, para 46% no início desse século. Um salto para 360 milhões. É impressionante. Quase metade da população. Exato. E, por causa das taxas de natalidade mais altas em muitos países africanos de maioria cristã, a projeção é que essa porcentagem continue a crescer bastante. Isso ajuda a consolidar o cristianismo como a maior religião no mundo, né? As projeções já apontavam para coisa de 2,6 bilhões de adeptos globais nos primeiros 25 anos do século XXI. Uau! Então, se a maioria do cristianismo hoje está no sul global e crescendo rápido desse jeito, a pergunta que não quer calar é: que tipo de cristianismo é esse? Quais são as marcas distintivas dele? E aí a gente chega num ponto crucial, né? A característica talvez mais definidora desse novo cristianismo
é a sua forte inclinação para o pentecostalismo e para o movimento carismático. Certo, esses termos a gente ouve bastante. Você poderia ajudar a gente a diferenciar um pouco com base no que a gente leu, só para ficar claro? Claro, vamos lá. Pentecostal, no sentido mais estrito, geralmente se refere àquelas denominações que surgiram diretamente do famoso avivamento da Rua Azusa, lá em Los Angeles, bem no comecinho do século XX. Tipo a Assembleia de Deus, por exemplo. Isso, perfeito. Igrejas como a Assembleia de Deus. E uma crença comum entre eles é que o falar em línguas, a glossolalia, é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. É um marcador importante para eles. Entendi. E o carismático? Seria diferente? Carismática é um termo mais guarda-chuva, digamos assim. Ele descreve mais a prática e a valorização dos dons espirituais, como línguas, cura, profecia. Só que isso acontece dentro de uma variedade muito maior de igrejas. Ah, então não é só nas pentecostais. Não. Acontece em denominações protestantes históricas, tipo luteranos, presbiterianos, e até mesmo dentro da Igreja Católica, principalmente a partir ali dos anos 60 e 70. O foco está mais na experiência dos dons do que necessariamente em formar uma denominação separada, sabe? Entendi, faz sentido. E esse cristianismo mais experimental, talvez, focado no sobrenatural, parece ser o tom dominante no sul global. Em grande medida, sim. O Philip Jenkins observou isso como um retorno a um sobrenaturalismo, uma visão de mundo talvez mais próxima daquela do Novo Testamento mesmo, onde a realidade espiritual, anjos, demônios e intervenção divina direta é muito presente, muito real no dia a dia. E Jesus é visto como um poder divino atuante, né? Contra as forças do mal que se manifestam na doença, na pobreza, na opressão. É uma visão muito ativa de Deus no mundo. interessante. Mas de onde vem essa ênfase toda? Quais são as raízes históricas disso? Olha, as raízes são bem diversas. Tem uma influência forte do metodismo e do movimento de santidade lá do século XIX. Eram movimentos mais igualitários, sabe? Que quebravam barreiras sociais, raciais e enfatizavam muito uma experiência pessoal, profunda com Deus. A tal da segunda bênção, né? Isso. Deles veio a ideia da segunda bênção, a santificação. Aí o pentecostalismo veio e adicionou a ideia de uma terceira bênção, o batismo no Espírito Santo, que eles entendiam como uma capacitação sobrenatural para o serviço, para o testemunho, e frequentemente associavam isso à glossolalia, ao falar em línguas. E tinha a ver com o fim dos tempos também. Tinha uma forte expectativa pelo fim dos tempos, o chamado pré-milenismo. Acreditavam que esses dons eram um sinal dos últimos dias. E como isso se espalhou tão rápido pelo mundo? Foi através de figuras-chave e eventos marcantes. Tem um Charles Parham e a aluna dele, Agnes Ozman, que supostamente falou em línguas. O Parham achou que era chinês, um sinal para as missões mundiais, veja só. Que história. E, crucialmente, o William Seymour, um pastor afro-americano que estudou um pouco com o Parham e levou essas ideias para Los Angeles. Apesar da forte segregação racial da época, né? O avivamento que começou com ele na Rua Azusa, em 1906, foi notavelmente multirracial. Virou o epicentro de onde o pentecostalismo se espalhou pelo mundo. E já tinha um clima para isso? Já tinha. Avivamentos anteriores na Índia, no país de Gales, na Coreia, já vinham criando um ambiente mais receptivo para essas experiências espirituais mais intensas, sabe? Falou-se também nas 3 ondas para descrever essa expansão, né? O que seria isso? Sim. É um modelo que alguns estudiosos usam para tentar organizar. A primeira onda seria o pentecostalismo clássico mesmo, saindo da Rua Azusa, formando denominações. Ok. A segunda, ali pelos anos 60 e 70, foi a chamada renovação carismática, que entrou nas igrejas tradicionais protestantes e católica. Gente que continuou sendo luterano, católico, mas vivendo essas experiências. E a terceira? A terceira onda, mais para os anos 80, viu evangélicos mais conservadores, que antes eram meio céticos, abraçando a ideia de sinais e maravilhas. Figuras como o John Wimber, o movimento Vineyard,
O ponto principal é que esse movimento todo é muito multifacetado, atravessa fronteiras de igrejas, então é difícil contar direitinho, sabe? Imagino. Mas as estimativas apontam que mais de 1 em cada 4 cristãos no mundo hoje se identifica de alguma forma com essa corrente carismática ou pentecostal. É muita gente. É impressionante que essa expansão toda tenha ocorrido justamente no século em que o cristianismo mais cresceu em números absolutos. Agora, uma questão que sempre aparece nesse contexto é o papel dos missionários ocidentais. A imagem deles é muitas vezes controversa, né? Associada ao colonialismo. Como a nossa fonte lida com isso? A fonte reconhece essa crítica, sim. Aquela frase famosa atribuída ao Jomo Kenyatta, líder lá do Quênia, quando os missionários chegaram, eles tinham a Bíblia e nós tínhamos a terra. Disseram, oremos, fechamos os olhos. Quando abrimos, nós tínhamos a Bíblia e eles tinham a terra. Essa frase captura bem essa visão crítica, né? É uma imagem forte. Mas existe outra perspectiva também, certo? Sim, existe. Estudiosos como Mark Noll, que é citado na fonte, argumentam por uma visão um pouco mais nuançada. Eles apontam que muitos missionários, na verdade, defenderam a justiça para os povos locais e até apoiaram movimentos de independência. Ah, interessante isso. E o Noll faz uma distinção que eu acho importante. Mais do que a influência direta de cada missionário individualmente, o que foi crucial mesmo foi o modelo de cristianismo que eles trouxeram, especialmente o modelo norte-americano. Que modelo seria esse? Qual a diferença para o europeu, por exemplo? Exatamente, o Noll contrasta o que ele chama de cristandade europeia com o voluntarismo que predominou nos Estados Unidos. A cristandade é aquele sistema antigo onde igreja e Estado estão muito ligados, onde a sociedade inteira é meio que considerada cristã por padrão, sabe? A religião permeia a cultura, as leis. Certo, a coisa mais institucionalizada. E o voluntarismo? O modelo voluntário que floresceu nos Estados Unidos depois da separação igreja-estado, ele enfatiza a fé como uma escolha pessoal, individual. A adesão à igreja não é automática, depende de uma conversão, de uma decisão. A liderança muitas vezes surge da iniciativa local, baseada em dons que as pessoas percebem umas nas outras e não tanto de uma hierarquia rígida nomeada lá de cima. Tipo os pregadores itinerantes, as igrejas começando em casas. Isso. Exatamente esse espírito, menos formalidade, mais iniciativa. E como isso se conecta com o crescimento lá no sul global? Qual foi o impacto desse modelo? Bom, esse modelo voluntário, por ser mais flexível, menos dependente de estruturas do Estado ou de hierarquias muito complexas, ele se mostrou muito mais adaptável às realidades do sul global. Ele permitiu que o cristianismo fosse, digamos, apropriado e moldado pelas culturas locais, de um jeito que talvez aquele modelo mais rígido da cristandade europeia não permitiria tão fácil. Fez mais sentido para eles. Parece que sim. Traduziu-se em igrejas com liderança local forte, muitas vezes gente sem formação teológica formal, mas com muito carisma, muito foco em evangelismo pessoal e comunitário. Tinha mais a ver com a dinâmica social deles, talvez. Interessante essa conexão. E, falando em adaptação local, a fonte que a gente está usando destaca muito o papel da Bíblia nesse processo todo. Sim, a tradição da Bíblia para as línguas locais foi um fator, olha, absolutamente central. Claro, a gente pode discutir o viés cultural que todo tradutor carrega, né? Sempre tem um filtro. Mas o efeito predominante, segundo Noll e outros, foi de empoderamento. Ter as escrituras na própria língua validou essas línguas, essas culturas. Deu um reconhecimento, né? E deu autonomia também, imagino eu. Exatamente. Deu aos novos cristãos uma ferramenta para eles mesmos avaliarem os ensinamentos dos missionários. O exemplo clássico que sempre citam é a questão da poligamia. Como assim? Bom, ao lerem as histórias dos patriarcas lá do Antigo Testamento, Abraão, Jacó, Davi, muitos africanos começaram a questionar aquela insistência missionária ocidental na monogamia estrita como a única forma bíblica aceitável. Eles viam outros modelos na própria Bíblia. Ah, entendi. A Bíblia na mão deles permitiu um diálogo crítico. Isso, um diálogo crítico com a tradição que eles receberam dos missionários. A Bíblia na língua local abriu essa possibilidade.
E isso é bem diferente de outras religiões, né? Como o Islã, por exemplo, que mantém o árabe como a língua sagrada primária do Alcorão. Sim, essa tradução massiva da Bíblia facilitou muito o que os estudiosos chamam de indigenização. As culturas locais se apropriaram da linguagem, das imagens, das histórias bíblicas e começaram a reinterpretá-las à luz das suas próprias realidades, das suas cosmovisões. E essa apropriação leva a leituras diferentes da Bíblia, então. Quer dizer, um africano lê diferente de um europeu. Leva sim, com certeza. O Noll observa isso. Enquanto o Ocidente historicamente focou muito nas cartas de Paulo, né, com aquela teologia mais abstrata, doutrinária, alguns grupos na África encontram uma ressonância enorme em Levítico. Levítico. Sério? Sim, com aquele senso forte de sagrado, de ritual, das categorias de puro e impuro. Isso dialoga muito com visões de mundo que já existiam antes do cristianismo chegar lá. Outros grupos na Ásia, por exemplo, podem se conectar mais com provérbios, com foco na sabedoria prática para o dia a dia. Faz sentido. E a fonte também fala de um imediatismo na leitura da Bíblia no sul global. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que muitos cristãos no sul global leem a Bíblia como se ela tivesse sido escrita diretamente para eles, sabe? Para suas situações, para os seus desafios de hoje. O mundo que está descrito na Bíblia, com milagres, espíritos, batalhas espirituais, parece muito real, muito relevante para a experiência do dia a dia deles. Não é só uma história antiga. E no Ocidente a percepção seria diferente, mais distante. No Ocidente, especialmente depois do Iluminismo, né? Desenvolveu-se uma sensação muito forte de distância histórica. O mundo bíblico parece remoto de outra era, com uma visão de mundo que parece muito diferente da nossa, que é mais científica, mais materialista, né? E quais as consequências práticas dessa distância na forma de ler a Bíblia? Bom, isso levou a várias estratégias teológicas no Ocidente para meio que administrar essa distância. Por exemplo, reinterpretar os milagres como eventos que só aconteceram lá atrás ou que podem ser explicados por causas naturais. Tipo, possessão demoníaca vira doença mental. Isso, exatamente esse tipo de coisa. Ou desenvolver teologias como o dispensacionalismo, que separa o que na Bíblia se aplicaria a Israel e o que se aplicaria à igreja hoje. Ou ainda o cessacionismo. Cessacionismo, que é isso? É a ideia, defendida por teólogos como B.B. Warfield, de que os dons espirituais mais espetaculares, tipo línguas, curas, profecias, cessaram com a Era dos Apóstolos. Acabaram lá atrás. São formas de explicar por que a experiência da Igreja Ocidental moderna parece tão diferente daquilo que a gente lê no Novo Testamento, sabe? Entendi. Isso parece apontar para uma diferença bem fundamental na visão de mundo mesmo, na forma de encarar a realidade. Exatamente. De um modo geral, claro que simplificando um pouco, né? Mas no sul global, a interação entre o mundo espiritual, não material, e o mundo material é vista como algo real, constante, parte da vida. Já no Ocidente moderno, a tendência geral é buscar primeiro explicações naturais, científicas, materiais para os fenômenos. A causa primeira é sempre material. Busca inicial tende a ser essa. Isso pode levar a um tipo de teísmo atenuado, digamos assim. Deus existe, ok, mas a sua intervenção direta no mundo, a ação de seres espirituais como anjos, demônios, isso é minimizado ou visto com bastante ceticismo. Portanto, quando um cristão, sei lá, na África ou na América Latina, lê sobre demônios, curas e intervenções divinas na Bíblia, isso pode parecer menos estranho, menos metafórico, do que para um leitor ocidental típico. Muitas vezes sim. A cosmovisão que está na Bíblia encontra um eco mais direto na experiência vivida por eles, na forma como eles percebem a realidade funcionando. E essa cosmovisão, claro, permeia as práticas e os temas mais marcantes desse cristianismo que a gente está falando. Então vamos mergulhar nesses temas. A fonte destaca a justiça social como um deles. Como isso aparece? Sim, aparece com força. Num contexto onde a pobreza e, muitas vezes, a opressão política são realidades muito presentes, muito gritantes, há uma tendência forte a ver o evangelho como uma mensagem de libertação integral. Integral.
O que significa? Que inclui a dimensão social e econômica, não só espiritual. A teologia da libertação, mesmo que não seja adotada formalmente por todos, influenciou muito essa sensibilidade. Então você tem uma combinação de foco na redenção pessoal, claro, mas com uma crítica forte às estruturas sociais que são vistas como injustas, opressoras. Isso se conecta com alguma ênfase teológica específica que você mencionou antes? Conecta-se muito, muito fortemente com aquele tema teológico antigo, o Christus Victor, Cristo vitorioso. Lembra? Enquanto no Ocidente, as teorias da expiação mais comuns focam na morte de Cristo como pagamento de uma dívida, a substituição penal, ou como uma demonstração do amor de Deus, a influência moral. Certo. O Christus Victor enfatiza a obra de Cristo, especialmente a ressurreição, como um trunfo cósmico sobre os poderes que oprimem a humanidade. O pecado, a morte e as forças espirituais malignas, como Satanás, demônios. É a vitória de Cristo sobre tudo que nos prende. E por que essa ênfase na vitória sobre os poderes ressoa tanto nesses lugares? Olha, porque em muitos lugares do sul global, esses poderes não são vistos só como ideias abstratas da teologia. São sentidos como realidades bem palpáveis, que se manifestam concretamente na doença, na pobreza extrema, na corrupção política, às vezes na feitiçaria, nos conflitos étnicos. São inimigos visíveis, digamos. Exato. Então, a mensagem de que Cristo já venceu esses poderes e oferece libertação aqui e agora, hoje, é uma fonte de esperança e de empoderamento tremendos. Oferece uma visão de salvação mais holística, que abrange todas as áreas da vida. Entendi. E como essa teologia do Cristo vitorioso se reflete na adoração e na vida da igreja no dia a dia? Se reflete de forma muito direta. Se Cristo venceu os poderes, então a adoração vira um espaço para celebrar essa vitória e também para continuar o confronto espiritual. A gente vê um senso de comunidade muito forte, a identidade é mais coletiva, menos individualista aqui no Ocidente. E o culto em si? O culto tende a ser vibrante, muito expressivo, envolvendo o corpo todo, dança, palmas. A oração intercessora é super intensa, vista realmente como uma batalha espiritual e pode durar horas. Há uma expectativa real de profecia contínua de que Deus continua falando diretamente hoje. E a guerra espiritual que você falou? A realidade da guerra espiritual, baseada em textos como Efésios 6, é levada muito a sério. Tem orações de renúncia, de libertação. E a cura divina é absolutamente central. Tem um estudioso, o Alan Anderson, que chega a dizer que em muitos contextos a capacidade de cura do pregador é a principal causa do crescimento da igreja. É um fator-chave. Nossa, é uma fé muito engajada com o sobrenatural no cotidiano mesmo. E o último tema que a fonte destaca é a missão, o impulso missionário. Sim, é impressionante. Há um dinamismo missionário muito forte nessas igrejas, muitas vezes desde o comecinho delas. E, frequentemente, isso está ligado a uma visão escatológica do fim dos tempos. Como assim? A crença de que Deus está acelerando a reunião de pessoas de todas as nações antes da volta de Cristo. Então, a missão é urgente para cumprir esse plano divino. A fonte dá aquele exemplo do movimento De Volta a Jerusalém. O que é isso exatamente? É um movimento bem interessante que surgiu nas igrejas domésticas lá da China. A ideia principal não é necessariamente ir evangelizar a cidade de Jerusalém em si, mas sim completar o ciclo geográfico do evangelho. Ciclo geográfico? Se o evangelho começou em Jerusalém, foi para o Ocidente, Europa, Américas, e agora floresce no Oriente, especialmente na China. A missão atual, para eles, seria levar o evangelho de volta na direção oeste, alcançando todas as nações e povos que estão entre a China e Jerusalém. Que são muitos povos, imagina. Muitos, incluindo muitos deles na chamada Janela 1040, ao longo da antiga Rota da Seda. Muitos grupos muçulmanos não alcançados historicamente pelo cristianismo. É uma visão geográfica e espiritual bem ambiciosa. E com metas concretas, pelo que parece. Sim, no final do século XX, falava-se na meta de enviar, olha só, 100 mil missionários chineses
para 51 nações nessa faixa geográfica. Isso mostra uma visão global e uma capacidade de mobilização que nascem de dentro dessas novas comunidades cristãs. Não dependem mais tanto do envio de missionários ocidentais para fazer missão. Eles mesmos estão indo. Impressionante. Então, para a gente tentar amarrar nossa conversa, o centro de gravidade do cristianismo se deslocou, né, de forma decisiva, para o sul e para o leste do planeta. E esse cristianismo, que hoje é majoritário, tende a ser mais vibrante, mais focado na experiência direta do espírito, no sobrenatural, mais comunitário e intensamente missionário. Exatamente. É uma transformação gigantesca que está, de fato, redefinindo a maior religião do planeta. É uma mudança profunda mesmo. Exato. E isso tudo nos deixa com uma pergunta, talvez, para a gente pensar um pouco mais, né? Considerando essa ênfase toda na experiência espiritual direta, na tradução da Bíblia para os contextos locais e nessa capacidade incrível de adaptação cultural que a gente viu florescer no sul global, como será a próxima grande transformação do cristianismo? Boa pergunta. À medida que essas igrejas supervibrantes continuam a amadurecer, a desenvolver suas próprias teologias, dialogando com a modernidade global, mas a partir das suas próprias perspectivas, que novas compreensões da fé, que novas práticas podem surgir que hoje talvez a gente nem consiga imaginar direito? Fica a reflexão. Fica a reflexão, é algo para a gente continuar observando.